pequeno resumo, né, do que falou o Luiz Fux, e hoje, daqui a pouquinho, quando terminar o voto dele, teremos pela primeira vez um Conversa Timeline com 5 pessoas. A gente estava aqui correndo para arrumar o estúdio para a participação do Rafael Fontana, que já está aqui, e também do Laudelino de Oliveira Lima. Max também já está aqui, o Alan também está ali, não está aqui no set, mas está aqui já aguardando. Então vamos lá, o que disse resumidamente o Luiz Fux. Bob, por favor, fica de olho aí quando voltar a TV, a transmissão do voto, para você, você tem como nos avisar, monitora aí no seu celular, na TV Justiça, que é bem pior do que a TV Injustiça da Ludmilla, né? Da Ludmilla é bem melhor. Bom, vamos lá, eu estou sem óculos, mas eu vou dar um jeito de ler aqui todas as anotações que eu fiz. O Fux, depois daquela derrapada no início, bom dia a todos e a todas, mas isso a gente pode relevar, e a brincadeirinha que ele fez com o Flávio Dino, talvez antecipando uma pancada ou várias pancadas que ele daria no Flávio Dino e no Alexandre de Moraes. Na introdução, ele falou da importância de o juiz ser imparcial, isento, equilibrado. Recado direto ao Alexandre de Moraes, que é tudo nesse processo. Ele é vítima, ele é acusador, ele é investigador, ele é juiz, ele é tudo, né? Ele também ressaltou a responsabilidade do STF, que é referência para toda a justiça, como um farol de coerência jurídica. O Fux destacou que as pessoas que estão sendo julgadas, eu coloco aspas sempre em julgamento, em julgadas, em analisadas e coisas desse tipo, não têm foro privilegiado. E ele deu a entender que isso estabelece um tribunal de exceção. A manutenção do julgamento no STF, segundo Fux, ofende o princípio do juiz natural e da segurança jurídica. Vou dar aspas para ele. Estamos diante de uma incompetência absoluta, impossível de ser desprezada. O Fux lembrou a anulação das condenações do Lula, porque ele teria sido julgado no tribunal errado, lembra aquele problema de CEP que o Edson Fachin inventou, e disse que o julgamento atual não poderia ser no STF. E assim ele concluiu a sua primeira preliminar, que, como afirmou, anula o processo por incompetência absoluta do STF para julgar os réus. Isso ficou muito claro. Em outra preliminar, a segunda, o Luiz Fux afirmou que o julgamento, sendo no STF, o que já demonstrou no início que não deveria ser, isso é errado, isso, né, indica uma nulidade de toda a ação, deveria ser no plenário, envolvendo os 11 ministros e não numa das turmas. E isso, ele afirmou, também torna nulas todas as ações do Supremo sobre a tal trama golpista. Sobre o direito à ampla defesa e ao contraditório, o Fux disse que houve uma disponibilização tardia de, como ele chamou, um tsunami de dados sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática de atos processuais. O Fux ressaltou que é direito do defensor dispor de tempo e dos meios necessários para a preparação da sua defesa, o que não aconteceu no julgamento atual. Ele citou as leis brasileiras e convenções internacionais que estabelecem essas garantias. O Fux acabou elogiando a denúncia apresentada com primor pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, mas está destruindo toda a construção dessa denúncia, que foi feita, claro, entre o Gonet e o Alexandre de Moraes. Ele comparou o Fux, o processo atual, que vai a toque de caixa, com o do Mensalão, do qual ele participou. E ele falou, foram 2 anos, no caso do Mensalão, para receber a denúncia. Foram 5 anos até a conclusão do julgamento. O Fux voltou a afirmar que foi impossível para as defesas terem acesso a todo o material que foi juntado ao processo. São 70 terabytes, o que, impresso, segundo o Fux, daria bilhões de páginas. Eu vi no chat da gente, enquanto acompanhava o depoimento, alguém falando que seriam necessários 30 anos para ler tudo isso, para passar os olhos por tudo isso. E ele reconheceu, né, que por tudo isso houve sim cerceamento à defesa. Ele citou inclusive um caso analisado pela Justiça Federal em 2021, em que o processo foi anulado porque a defesa provou que não teve tempo nem meios para analisar o excesso de material juntado, e eram 4 terabytes, 4 e não 70 terabytes, como no caso dessa ação. Então, a decisão dessa Justiça Federal, em primeira instância da Justiça Federal, foi acatada na segunda instância e teve o apoio do Ministério Público Federal.
O Fux lembrou que dados considerados irrelevantes pela acusação ou pelo juiz podem ter elementos cruciais para a defesa. Mais uma preliminar que determina, então, segundo o Fux, pelo cerceamento à defesa e a nulidade de todo o processo. Sobre a delação premiada do ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, Mauro Cid, foi a primeira decepção, até agora a única, em relação ao Fux. Ele disse que o tenente-coronel não mudou sua versão, mas foi chamado a a falar 9 vezes à medida que surgiam novas informações. Ele negou que o Cid tenha sido coagido, pressionado ou torturado. Ele estava sempre acompanhado dos advogados e defendeu que ele tenha direito a todos os benefícios oferecidos no fechamento do acordo. Apresentando a correta definição, e foi a parte final do voto dele antes da interrupção desse intervalo, apresentando a correta definição de organização criminosa, citando vários juristas brasileiros e estrangeiros, o Fux relatou que o acordo para realizar um delito que não venha a ser praticado não é punido, que o elemento subjetivo do crime de organização criminosa, estou lendo aqui o que disse literalmente o Fux, o elemento subjetivo do crime de organização criminosa consiste no dolo de se dedicar de modo estável e permanente à atividade criminosa mediante reiteração delitiva por tempo indeterminado. Ele ressaltou que não se pode banalizar o conceito de crime organizado sobre o agravante de ser uma organização criminosa armada. Seria minimamente necessário comprovar o uso de arma de fogo em alguma ação da suposta organização. E pelo menos um dos integrantes tem de ser portador de uma arma que deve ser efetivamente utilizada. A gente vai falar sobre isso depois. Não foram encontradas armas de fogo no 8 de janeiro. Tinha lá um facão, um estilingue, pé de cabra e um estilingue. Tinha isso. Sobre a anexação à denúncia da PGR de publicações da imprensa sobre a presença de pessoas armadas naqueles acampamentos em frente a quartéis, de caques, caçadores, atiradores e colecionadores, o Fux disse que isso não foi comprovado, que não há nenhuma prova disso nos autos. Copiaram e colaram reportagens que relatavam essa presença. E antes do intervalo ele dizia, não tem como, atentado contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, não podem ser crimes diferentes, né? Isso concorre, é redundante. Então derrubou também essa tese. Estou aqui, um pequeno resumo, né, do que falou o Luiz Fux, e hoje, daqui a pouquinho, quando terminar o voto dele, teremos pela primeira vez um Conversa Timeline com 5 pessoas. A gente estava aqui correndo para arrumar o estúdio, para a participação do Rafael Fontana, que já está aqui, e também do Laudelino de Oliveira.